Eu vou conversar agora com o especialista em gerenciamento de risco, Gustavo Cunha Mello. Olá, Gustavo. Bom, mais cedo você falava da importância de se localizar os destroços do avião para fazer uma análise aí sobre o que poderia ter provocado essa queda. Acabam de ser divulgadas imagens que ajudam a explicar aí o que pode ter provocado essa queda? Ajuda, Sérgio. Quer dizer, o avião está bastante destruído, bastante destruído. Aparentemente estão concentrados no mesmo local, o que não indica ter sido um míssil. Se fosse um míssil, eu teria um espalhamento, os destroços, eu não teria peças grandes e eu teria um espalhamento muito maior da aeronave. Pode ter sido uma bomba, pode ter sido um problema técnico, até no caso de terrorismo, pode ser até uma sabotagem no combustível ou no motor do avião. Mas, enfim, a gente consegue ver nas imagens o radome, que é o bico do avião. O bico do avião está inteiro, quer dizer, ele não caiu de bico, já dá para ver que ele caiu voando, né, de barriga, provavelmente, em partes. Agora, ele está muito destruído, tem muitas peças, isso é muito estranho, né? Outra coisa, ele tinha bastante combustível, quer dizer, não foi falta de combustível a queda, porque você teve um incêndio que se sucedeu, um incêndio bastante razoável, tem muita peça carbonizada. Isso também é um outro indício que vai ser investigado. Agora, a Daniela Creche ressaltou aí que o piloto teria apontado um problema com o rádio. Isso poderia ser uma sinalização de problemas técnicos da aeronave? Sim, pode ser até um problema elétrico, um outro problema maior. Agora, isso em si, por si só, não indica... o rádio não derrubaria o avião, Sérgio. Ele poderia... Agora, por outro lado, ele poderia... com ausência de rádio e outros aviônicos, Sérgio, ele poderia ter perdido a referência, perdido o referencial. Inclusive alguns outros sensores, vamos imaginar até o sensor de altitude. E aí, perdendo o referencial, ele pode ter vindo a colidir com as montanhas. No tipo de acidente que a gente chama CFIT, que é Controlled Flight into Terrain. Agora, o problema é o seguinte... por outro lado, ele poderia ter perdido o referencial, ele teria descido. Isso no radar não mostra isso, quer dizer, os 23 minutos, as informações que nós temos até aqui, os 23 minutos iniciais, ele estava subindo e já estava a 9.000 metros. Eu não conheço a região para saber se tem ali alguma montanha superior a essa altitude, quer dizer, ou um pouco abaixo disso, tem algum pico, alguma coisa parecida, que justificasse ele ter baixado ou vindo a colidir com a montanha por perda de referencial. Quando o piloto perde radares, perde sensores, a perda de referencial é sim um causador de acidente. Agora, a perda do rádio, exclusivamente o rádio, e também se na região não tinha, ele estava subindo, se o radar indica que ele só subia, isso não é um indício de problemas, de panes, mas não o rádio em si como causador, entende? Gustavo, a gente então já tem as imagens dos destroços do avião, as duas caixas pretas já foram localizadas. Dá para ter uma estimativa de em quanto tempo os investigadores podem chegar a uma primeira avaliação do que pode ter ocorrido? Bom, mais cedo eles só tinham achado uma caixa preta e eu mesmo disse a vocês da Globo News que seria questão de horas para achar a segunda caixa preta. Ótimo, foi feito. Agora vou lhe dizer, Sérgio, em um mês sai um relatório inicial. Eventualmente, se eles tiverem se as caixas pretas não estiverem muito danificadas e eles tiverem como ler, tiverem os equipamentos para ler, do contrário tem que levar para os laboratórios da Airbus na Europa. E aí tem toda uma logística para ser tratada. Eu não sei se no Egito eles têm equipamento para ler, ouvir as caixas pretas, os dados. Se tiverem, será rápido. Em uma semana eles já têm uma ideia do que aconteceu e em um mês sai um relatório inicial. Se não, tem que levar para a Europa, laboratório da Air France, na França, para poder analisá-las. Eu conversei aqui com Gustavo Cunha Lima, que é especialista em gerenciamento de risco, falando aí sobre essa tragédia, a queda de um avião
Gustavo Cunha Mello, perdão, falando sobre essa queda de um avião russo no Egito.